Felizes os que choram, pois serão consolados. Esse texto que eu acabei de ler, ele encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. É a segunda bem-aventurança. É a continuação do devocional anterior, que dizia que nós devíamos ser pobres de espírito. Hoje nós estamos vendo aqui, que felizes são aqueles que choram. Mas eu fico perguntando, será que Jesus ele está nos dizendo que nós devemos viver uma vida de pranto, de choro? Será que Jesus quer que nós vivamos nossas vidas em um choro constante? O que Jesus ele quer passar nesse verso para nós? Esse verso que nós acabamos de ler, ele vem como sequência daquele que é pobre de espírito. Lembra do devocional anterior que eu disse que para chorar nós primeiro precisaríamos ser pobres de espírito? Pois o choro ele é um complemento emocional daqueles que são pobres de espírito. Se dissermos que o crente precisa ser pobre de espírito e como consequência disso nós iremos chorar, pode acreditar que o mundo vai dizer que nós somos loucos. O mundo vai dizer que feliz não é aquele que chora, mas é aquele que ri, é aquele que sabe curtir a vida, é aquele que sabe viver. É assim que o mundo diz que é uma pessoa feliz. Chorar não é sempre viver chorando, não é viver sempre triste e também não é viver como se a nossa vida fosse uma vida de luto. Nada disso, meus irmãos. Esse choro para o crente é o choro de pesar que ele sente por seu próprio pecado. É o choro de alguém que reconhece o quanto ele é pecador. O quão amargo é o pecado, quanto mais reconhece a pureza do nosso Deus e Pai. É o choro de alguém que reconhece que Cristo morreu por sua vida de forma imerecida. Esse choro é o pranto de um homem que busca pureza com seu próprio esforço, mas ele descobre que com o seu próprio esforço ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Esse choro é o choro do homem que descobre que para ser puro ele precisa ser pobre de espírito e reconhecer que é dependente e totalmente dependente de Deus. E por que esse choro? Porque ele reconheceu ser pecador. Chorar também pode ser o choro por esse mundo que vive em pecado. Um mundo que não é íntegro, um mundo que não tem justiça, um mundo que é cheio de maldade, um mundo que vive na crueldade, um mundo que vive em egoísmo, que vive em egocentrismo. Tudo isso faz com que o crente chore. O pecado é uma escuridão tamanha diante da pureza de Deus, um Deus que se revelou à humanidade, que mostrou qual é o padrão de um crente. E quando o crente vê o padrão que o mundo segue, não resta mais nada do que chorar. Chorar pelo pecado da sua nação, chorar pela corrupção do seu país, chorar pela destruição da verdade, chorar pela avareza do mundo, chorar pela falta de integridade das pessoas e chorar, sabe por que mais? Por saber que são poucos os que choram. Mas fique calmo, meus irmãos. O final dessa bem-aventurança nos diz que nós seremos consolados. Um consolo e uma alegria que não há como comparar, pois esse consolo e essa alegria vem de Deus Pai. E em um momento que só Deus sabe, tudo se fará novo, haverá novos céus, haverá nova terra e o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Vai enxugar as lágrimas daqueles que choravam. Não haverá mais nação corrupta, não haverá falta de integridade, não haverá morte, não haverá pecado, não haverá lamento, não haverá choro, não haverá dor. Porque tudo que era velho se passou. Tenham um bom dia, meus irmãos.